Boa tarde. Está começando mais um Sintonia Urbana, o seu programa de qualidade de vida nas cidades. Uma parceria da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura com a OLTV. Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 14 horas, ao vivo, na internet. Esta semana, ou melhor, na semana passada, foi divulgado o novo texto do Plano Diretor da cidade de São Paulo, preparado pelo vereador, que é o relator do projeto, Nabil Bonduki, do PT. Agora, esse texto ainda será debatido, inclusive vamos ter amanhã e depois mais audiências públicas sobre as mudanças apresentadas pelo relator. Quem quiser participar desses debates pode consultar o site da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e também o site da ASBEA, lá estão as regras, como se faz a inscrição e tudo mais. E a ASBEA vai continuar debatendo esse assunto. A ASBEA estudou muito o projeto do prefeito, apresentou sugestões àquele projeto inicial, projeto básico, agora vai continuar estudando as mudanças e apresentar outras sugestões. Essa é a obrigação de uma entidade que reúne os arquitetos e os urbanistas. E na ocasião do primeiro plano, nós fizemos 3 ou 4 programas aqui. E um deles, o primeiro, eu conversei com a Adriana Levinsky, que é vice-presidente das ASBEA, arquiteta e urbanista, e que coordena o grupo de trabalho de legislação da entidade. Nós fizemos um programa único, só ela aqui, que ela deu uma aula para a gente do que era o plano diretor, explicou tudo. E agora vou repetir esse programa, porque vale a pena começar a ver quais foram as mudanças, o que melhorou, o que piorou da proposta inicial do prefeito para cá, para depois, então, discutirmos outras vezes até a votação. A pretensão da prefeitura e dos vereadores é votar isso até a Copa do Mundo, ou seja, mais 2 meses, não é isso, Adriana? Boa tarde. Boa tarde. Tudo boa bem? Tarde a todos. Tudo bom. A primeira questão é o seguinte, você deu uma olhada, como o texto é imenso e foi modificado, eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para descobrir, mas a partir desse seu primeiro olhar, você sente que houve uma evolução em relação à proposta inicial do prefeito? Muitas das observações feitas não só pelas ASBEA, mas por outras entidades e mesmo grupos sociais foram atendidas. Como é que você vê esse novo projeto, que a gente vamos chamar de novo projeto? Bom, vamos lá. Esse texto substitutivo, é importante a gente lembrar que ele teve a divulgação dele na quarta da semana passada. Foi semana passada. E aí, nesta quarta-feira passada, quarta para quinta-feira, teve uma nova emissão no site da Câmara Municipal, aonde houve de novo a apresentação do texto e dos mapas, inclusive de alguns mapas que estavam faltando. Então, hoje ainda é muito difícil a gente fazer uma análise profunda, consistente, completa, porque tem uma série de coisas que de uma semana para outra pode ser que tenham sido alteradas e não houve tempo hábil para poder fazer essa análise. Agora, então eu vou falar mais em cima do texto da quarta da semana passada, que esse sim a gente teve tempo de fazer já alguma avaliação, e é possível perceber, localizar o atendimento a uma série de alterações, de ponderações que foram apontadas, não necessariamente o atendimento, a alteração, Então, por exemplo, foi muito questionado, uma das coisas que nós falamos na época da nossa primeira conversa do plano diretor, foi o tema trazido relacionado aos eixos de estruturação da transformação urbana, que é este item de alteração de uso e ocupação do solo proposto pelo plano diretor para as áreas que se localizam ao longo dos eixos de transporte coletivo de massa ou de média capacidade. Aí é que a prefeitura entende que a cidade deva se desenvolver, não é isso? Exato. Na minha forma de ler o texto, o foco principal de indução, de controle e de oferta de novos instrumentos que a prefeitura traz, estão localizados ali, ou seja, através de incentivos,
trazer o investidor, a população, a comunidade de uma forma geral, a se acomodar, né, a se instalar nessas áreas ao longo do transporte público e com modelos e tipologias de ocupação que trazem inovações com relação àquilo que a cidade conhece, né? Então, com relação ao uso misto, a fachada ativa, ou seja, você ter o comércio no térreo, você favorecer a vitalização do espaço público, né? Então, isso, de certa forma, foi aprimorado ou alterado, né? Eu acho que isso a gente precisa entender um pouco. O mapa, a mancha que se propunha essa zona de estruturação sofreu uma alteração significativamente. Na verdade, ela foi reduzida significativamente a praticamente metade do que era esse mapa proposto, a proposta inicial do projeto de lei, foi reduzida praticamente a metade, né? E, por outro lado, é uma coisa curiosa, eu tenho me perguntado aí durante essa semana, que o valor da outorga onerosa, que é o direito de construção adicional proposto na legislação para se poder construir a partir de uma vez da área do terreno, que é o coeficiente gratuito, até 4 vezes a área do terreno, você paga uma quantia. Este valor aumentou significativamente nesse substitutivo. O que, no meu entender, na proposta anterior, era um grande incentivo e fragiliza, né, bastante esse incentivo. Então, de certa forma, espraia, né, as oportunidades, que já não são muitas, né, mas as oportunidades de renovação, de ocupação do território da cidade, né? Agora, Adriana, mesmo assim, fica uma questão que já nós falamos nos outros debates, né, que tivemos aqui, e eu pergunto a você, houve alguma mudança que todo mundo, e não vou só aqui no programa, eu vi outros debates sobre o plano diretor, todo mundo dizia que o plano dividia a cidade em duas, quer dizer, você passaria a ter 2 cidades em São Paulo tratadas de forma, digamos, legal, quer dizer, uma cidade, digamos, nova, que está nesses eixos, que é o plano diretor privilegia, e o resto da cidade, o restante da cidade que não está ali dentro e que vai continuar com as regras antigas. Isso permanece? Isso permanece, e, na verdade, não exatamente, porque naquilo que você está chamando de resto, que que está correto, eu entendo que está correto, que chamam também de remanso ou de zona cinza, né, que é a grande mancha cinza do território, ela passou a ganhar algumas limitações que na primeira versão não tinham. Por exemplo, a limitação de altura, de gabarito, né? Então, na versão anterior, seguia-se a lei de parcelamento e uso e ocupação do solo que está em vigor. Nessa nova versão do substitutivo, passa-se a ter que atender um gabarito de 28 metros para toda essa mancha cinza, né? Quando você fala que, na verdade, tem 2 cidades, aquela do eixo e aquela fora do eixo, na verdade, eu proporia mais um item de qualificação aí, né? Porque mesmo dentro do eixo, tanto no eixo quanto fora do eixo, a gente tem a cidade construída, consolidada, e aquela com oportunidade de renovação, de requalificação, de reconstrução ou de construção até nas suas áreas vazias. É muito difícil a gente apostar e acertar em uma regra única que seja coerente com a cidade existente consolidada e aquela que a cidade está vazia, seja no eixo, seja fora do eixo, né? E o plano não ataca esse ponto? O plano não ataca esse ponto, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto com relação às alturas, né? Dessa mancha cinza, né? Dessa zona cinza. A partir do momento que se estabelece uma limitação de gabarito, né, de 28 metros, aonde o zoneamento hoje é mais permissivo do que isso, em áreas já consolidadas, né, aonde as quadras já estão praticamente com um gabarito muito maior do que esse, será que é uma decisão madura do ponto de vista do desenho urbano você propor uma intervenção
que não dialoga com aquela quadra, né? Eu acho que é uma questão que mereceria uma atenção cuidadosa do ponto de vista do desenho urbano, né? Ou seja, que o plano pudesse propor uma flexibilização no tratamento do seu território, que é diverso, ou de criar de maneira mais criteriosa, mais particular, né, tratamento específico para o seu tecido, que é diverso, né? E isso não está ocorrendo, seja nessa zona cinza, seja no eixo. O eixo também tem corredores já extremamente construídos. Exato. Agora, seria isso, só para depois vou para o só, seria isso que o prefeito quis definir como não quer novos Itaíns, estava falando do Itaibibi na cidade, ou seja, cheio de arranha-céu, que ele deu uma declaração dessa quando o plano foi lançado, exatamente a respeito dessa limitação. Pois é, eu acho que, na verdade, se a gente fosse olhar o Itaim, o que tem de difícil, talvez, no Itaim, seja a mobilidade, porque, lamentavelmente, a gente não tem oferta de transporte público nenhuma oferta, né? Isso me parece muito mais grave do que a densidade que, de fato, existe nesse bairro, né? Tanto que a proposta de adensamento, ela se propõe ao longo dos eixos porque lá terá o transporte coletivo, né? Então, na verdade, é uma carência de infraestrutura que precisaria existir. Em vez de oferecer uma ideia, em vez de oferecer o transporte coletivo global, né, para a cidade, se leva as pessoas para onde já tem. É uma ideia que pode complicar, né? Quer dizer, aquele que já tem vai ficar supercarregado. Você está colocando uma questão que eu acho muito oportuna, que qual é o procedimento, do ponto de vista do planejamento urbano, que a cidade adotou ao longo da sua história, né? Uma coisa é você correr atrás do desenvolvimento, então a ocupação vai ocorrendo, o desenvolvimento vai ocorrendo e a infraestrutura sempre atrasada vai correndo atrás. É o nosso modelo, né? A outra seria se propor a implementação de infraestrutura onde não há ocupação ou há baixa ocupação, né, baixa atividade, e estimular com muito mais chance ao sucesso, né, uma ocupação mais regrada, mais planejada, mais desenhada. Não é o modelo que a gente vem adotando ao longo do tempo. Certo, e nem está nesta linha. E nem está nesta linha. Eu queria te fazer exatamente esta pergunta. O nosso colega, o Fred, né, Frederico Rangel, que participou de nosso programa aqui, escreveu um artigo esta semana no jornal falando exatamente dessas questões, e ele faz uma afirmação que diz o seguinte, que falta, em tese ao plano, é uma filosofia. Você concorda? Ou você acha que tem uma filosofia, só que ela é equivocada? Eu acho que a gente consegue localizar um discurso, né? Mas a distância entre o discurso e a prática em diversas partes da cidade é muito grande, né? Apostar num discurso sem tratar a diversidade do território no texto legal passa a gerar um risco, né, no sucesso da implementação dessa filosofia. Então, se em poucas palavras pensar se existe uma filosofia, se existe uma busca de requalificação dos centros, principalmente focada nas questões na defesa da melhora da mobilidade urbana e na aproximação das classes sociais nos seus locais de moradia, né? Então, buscar soluções de uso misto e buscar soluções para trazer habitação de interesse social para perto das regiões onde tem essa infraestrutura, onde os terrenos são mais caros, e achar mecanismos para viabilizar essa mescla. Então, o discurso existe, esse discurso existe, né? Agora, a implementação desse discurso, né, a cidade é um monstro, né? É um gigante com muitas particularidades. Então, eu acho que aí é que mora a nossa dificuldade, né? É uma dificuldade trabalhar nessa complexidade. Agora, Adriana, olhando a demanda da sociedade, né? Ela está expressa em duas coisas
claramente. Primeiro, habitação para a população de baixa renda, principalmente, né, isso além de melhoria da população. E a questão da mobilidade. O plano avança nesses dois pontos, quer dizer, ele foca isso, porque é o que qualquer movimento que você vê em São Paulo está dirigido a essas duas coisas, ou é queimando ônibus, né, que é o extremo da revolta, ou é passeatas um dia sim, outro também de pessoas, né, por habitação popular. Como é que o plano está encarando essas duas coisas? Então, falando de habitação, lembra da cota de solidariedade que Lembro. nós falamos, que estava na primeira versão do projeto de lei? Ela era um tema que estava lançado no projeto de lei para ser regulamentado um ano depois da vigência da lei aprovada, né? Nessa versão do substitutivo, ela vem detalhada, ela vem já com possibilidade de implementação e com regras, né, para a sua implementação. Então, em linhas gerais, o que ela coloca aqui é que para empreendimentos com mais de 20 mil metros quadrados de área construída, tem que se destinar adicionalmente 10% de área para habitação social. Anexa? Então, tem algumas regras. Ela pode ser ou no terreno, ou nas imediações, né? Ou através da construção. Mas não pode ser longe. Não pode ser longe. É isso que eu estou falando. Eu falo longe. Anexo assim, eu faço um empreendimento no Itaim, Ibi, e vou fazer essa compensação no Itaim Paulista. Isso... Não, tem que ser na mesma macroárea, né? A macroárea é um perímetro grande, né? O território está dividido em várias macroáreas, então a lei está permitindo que você destine ou uma área de terreno ou a construção correspondente a esses 10% do que é o tamanho do teu empreendimento acima de 20 mil metros quadrados na macroárea, né? Nesta mesma macroárea. Eu acho que tem uma questão assim... do ponto de vista filosófico, né? A cidade, o país precisa lidar com esse tema, né? E precisa achar uma solução conjunta para lidar com esse tema. É positivo abordar a partir de uma regra que seja comum a todos os munícipes, né? E à sociedade civil, ao poder público, de uma maneira equilibrada, abordar esse assunto? Eu acho que sim, é interessante o tema, né? Os mecanismos e a dificuldade que se pode ter para essa implementação, eu acho que é alguma coisa que a gente precisa estudar e aprender a lidar com isso, né? A filosofia da coisa, sem entrar no mérito, se a área do terreno está certa, se a distância, né? Eu acho que tem questões aí que mereceriam uma avaliação mais profunda e uma discussão mais específica só sobre esse tema num programa. Certo. Né? Mas a temática, eu acho que ela é necessária, ela é importante. Pensar no comprometimento total, né, social, com relação à temática da habitação social. É um tema, ele tem que ser abordado e nesse sentido eu sou... pelo menos, né? Está posto. Então, eu acho que eu sou favorável à abordagem do tema. Com relação à mobilidade, bom, nós assistimos à proposta de uma série de corredores, de implementação de corredores, de projeto de lei para alargamento de via, para implementação de BRTs, né? Projetos apresentados com traçados, a meu ver, assim, muito comprometedores para a qualidade do espaço urbano, né? Então, eu acho que o desejo de se haver soluções para a mobilidade existe. As condições e o tempo para se implementar essa qualidade do ponto de vista da mobilidade, eu acho que mereceria uma maturidade, sabe, um faseamento, um respeito ao tempo e à complexidade dessa implementação que
me parece um pouco atropelado. Né? Apostar no sucesso da implementação de um novo corredor. E achar que não precisa... Que pode gerar, pode ter problemas inúmeros, né? Desapropriações, questionamentos, insucesso da implementação. E aí a lei já foi, enfim, já se pensou num desenho... Para a cidade toda, né? Que eu acho que deveria ser pensado de uma maneira mais nuclear. Né? Agora, Adriana, é óbvio, né? Vamos falar, o óbvio, o plano diretor dá a diretriz. Né? Ele tem que dialogar com outras leis. E a principal lei que ele dialoga é a lei de uso do solo, que também, digamos, está velha. Está preparado? Ele já está dialogando ou vai ter que fazer um outro trabalho em cima da lei do uso do solo? Porque aí vem a questão que eu te pergunto sobre a aplicabilidade desse plano quase que imediata. Então, ele é aplicável imediatamente ou você vai ter que mexer na lei do uso do solo? Então, a aplicabilidade dele, né, naquilo que são instrumentos novos, a gente localiza um cuidado grande de regulamentação para implementação nos eixos. Né? Fora dos eixos, na mancha cinza, vale a lei de desocupação do solo. O conceito de tratamento da cidade é muito diferente, né, da lei de uso do solo para esse plano diretor, principalmente com relação à forma de tratamento dos usos mistos. Né? A lei, em 2004, já previa, já propunha uma cidade mista. Né? Tanto que a cidade se dividiu em zona industrial, zona residencial e zona mista. Né? Só que a implementação disso não se deu. Não tinham ferramentas efetivas para isso ocorrer. Então, na verdade, a gente está com a cabeça cindida, né, para lidar com o território que está com a regra nova e o que não está com a regra nova. E uma promessa de uma revisão da lei de parcelamento e desocupação do solo para um ano depois, a elaboração do texto para ser encaminhado à Câmara para um ano depois da aprovação do plano diretor. Né? A gente está numa sucessão de revisão legal, né? Código de Obras, Plano Diretor, Lei de Desocupação do Solo, uma série de leis de melhoramento viário, corredores, o Arco Tietê, né, que busca toda uma renovação para aquele perímetro ao redor, ao longo da Marginal Tietê. São tantas as possibilidades de mudança que, de uma complexidade tamanha que o risco, né, dessas regras se sobreporem, entrarem em conflito, de haver dificuldade de interpretação, dúvida de aplicabilidade, insegurança jurídica é enorme. Né? Então, é o mundo que vivemos. Né? Estamos nessa situação. Quer dizer, os profissionais, quem vive na cidade, vai ter que se adaptar a uma questão, inclusive, que pode ficar tudo no limbo. Né? De repente, se houver muitos conflitos, não há um risco de paralisação. É bastante temerário, né? Bastante temerário. Eu acho que o nosso trabalho tem uma importância assim, brutal, né? Porque na medida que o plano vai ocorrer, né? Vamos admitir que ele vai ocorrer, vai ser aprovado dentro do prazo que está se pretendendo, o que nos cabe, né, conseguir se debruçar profundamente nesse texto e conseguir buscar soluções de viabilização, minimizar dúvidas, facilitar a aplicação, né, reduzir dificuldades de interpretação que geram paralisia total do sistema. Né? Então, eu acho que a gente tem uma missão muito grande. Grande pela frente. E aí que dá, nós conversávamos um pouco antes do programa, você disse, inclusive, que já tem algumas ideias e algumas perguntas, né, sobre o que está aí, que os profissionais precisariam se debruçar sobre isso, né? Eu me propus algumas perguntas para começar a leitura, né, e as minhas releituras. Então, acho que a primeira delas é se tem clareza o texto, né? Se a leitura é simples. Essa sempre foi uma reclamação
não só da lei de desocupação do solo, do plano diretor, né, do nosso linguajar prolixo, né? Então, existem dificuldades, né? Tem uma série de artigos no texto, é natural que aconteça, mas não é natural que permaneça no texto aprovado, né? Então, a simplificação da interpretação do texto, eu acho que é um tema, é um exercício necessário nessa leitura para se buscar uma redação clara e objetiva, né? Esse é o ponto prático, né? Vamos ler e vamos corrigir o texto. Agora, tem outros pontos que são conceituais, né? Eu não sei qual é o alcance que nós temos para lidar com questões conceituais mais profundas no tempo que se tem, né? Mas essa questão da abordagem da cidade real, né, consolidada, com a cidade com a imaginada, cidade possível de se transformar, passível de transformação, seria um exercício muito importante de se fazer na aplicação do plano para poder calibrar melhor os instrumentos, né? Outra coisa, se consegue chegar numa visão de desenho urbano a partir da proposta deste plano, né? Quando, por exemplo, a gente propõe, vou dar um exemplo do que está proposto agora para os eixos, né? Os eixos foram bastante alterados. Antes você tinha lá uma faixa de corredor, as estações e uma mancha relativamente contínua, com umas interrupções, que inclusive nós sugerimos que fossem consideradas como possibilidade de continuidade, e agora ela se reduz mais, né? E cria regras para desenho dessa mancha, para inclusão das quadras dentro do eixo. Bastante curiosa a regra, né? Porque como a regra das quadras, ela está vinculada a pertencer ou não a uma determinada faixa, né? E pertencer totalmente a uma segunda faixa. Sei. Aquilo, se a gente tem quadras muito compridas ao lado de quadras pequenas, a chance dessas quadras muito profundas não entrar no eixo é muito grande, porque elas ficaram fora da faixa. Então, quer dizer, o resultado do desenho urbano é de uma irregularidade, né, de um buraco no meio do caminho que é bom, é coerente com o desenho urbano. Esse exercício seria fundamental que fosse feito para corrigir, né, e calibrar esses mapas, né? Isso ao longo das estações e ao longo dos eixos, né? Outra coisa que nós também levantamos e que, honestamente, não sei se me faltou leitura para localizar, mas eu não localizei, uma complementação das propostas de equipamentos públicos, né, e de prazos para a implementação desses equipamentos públicos, que garantisse um equilíbrio das ofertas, né, de serviços e da qualificação do espaço urbano nos seus núcleos de desenvolvimento, justamente para evitar deslocamentos, né? Então, por exemplo, a gente tem um mapa proposto no substitutivo, que é o mapa 11, que é o mapa de equipamentos urbanos. Ele se refere exclusivamente aos CEUs, aos Centros de Educação Unificada, né? Quando, na verdade, a gente deseja, né, ver na cidade equipamentos de saúde, né, equipamentos assistenciais, serviços públicos de uma forma geral. A regra para garantia disso me foge aos olhos, né? Eu não consegui localizar e acho que essa é uma pergunta que eu continuo me fazendo na leitura do texto, porque é fundamental haver a garantia de que, de fato, essas infraestruturas vão ocorrer, né, para que aquele adensamento seja condizente com aquela infraestrutura. Mas, por outro lado, agora eu me pergunto, como o adensamento também se reduziu muito, certo, né, a necessidade da infraestrutura também, né? Agora, Adriano, outra questão que foi posta nos nossos debates anteriores, como é que ele resolve-se melhor essa questão que eu chamaria a tensão entre
o espaço, a esfera pública, a esfera privada, o espaço público, o espaço privado? O tratamento é mais igualitário, mais isonômico? Então, falta, né? Isso falta nas nossas proposituras legais, isso falta na nossa cultura, falta no nosso comportamento, falta na nossa história, né? E não tá, né? A gente tem um mapa de infraestruturas, a gente tem um mapa de equipamentos urbanos que está vinculado aos céus. Agora, não deveria haver, já que temos um horizonte de implantação desses equipamentos propostos, regras, da mesma maneira como há regras para a sociedade, caso ela não cumpra, ela paga a multa, enfim, paga a multa, né? Como o município se reporta a essa infraestrutura que ele deve oferecer em cumplicidade com a sociedade para ela funcionar. Esse é um ponto interessante, porque uma pessoa do setor privado que esteve aqui fez exatamente essa crítica, que sobra para a iniciativa privada, o privado faz, e se não faz é cobrado, e nunca os planos funcionam porque a parte pública não funciona. Exato. Então, assim, por um lado, a gente ouve e aceita, né, um discurso de que faltam recursos públicos para tudo isso acontecer. Por outro lado, eu acho que a gente se acomoda, né, com essa realidade e aí ou passa-se, é a história dos instrumentos público-privados, né? Alguma ferramenta precisa passar a existir para que a parte que toma a iniciativa e que realiza tenha instrumentos, né, financeiros, jurídicos, para poder estabelecer alguma modalidade de parceria para fazer, né, para conseguir fazer aquilo que do poder público não vem. Então, mundo ideal, certamente seria extraordinário se as regras, os deveres do poder público tivessem extremamente claros num documento como um plano diretor, que é uma peça que estabelece políticas públicas, relações públicas privadas seriam evidentemente bem-vindas nesse documento, né? Mas não. Mas não cabe a este documento, a gente não encontra isso aqui. Agora, Adriano, eu entendo que um plano diretor de uma cidade, na verdade, como as cidades brasileiras se desenvolveram, isso não é só São Paulo, né? Você pode falar, não, menos as cidades pequenas, né? A principal função dele seria devolver, até a expressão, ela não é correta, devolver a cidade ao cidadão, que perdeu a cidade. Né? Porque a cidade nasceu para o cidadão, até a origem, né? E perdeu. Esse plano tem esse enfoque filosófico, ou seja, ao fim e ao cabo, o cidadão vai reconquistar a sua cidade? Então, eu acho que tem assim, ele avança em alguns pontos e não avança em outros, né? Então, na hora que você localiza regras nos eixos que promovem o alargamento das calçadas, promovem a fruição pública, ou seja, que o pedestre numa quadra grande possa atravessar, né, de um lado para uma outra rua, por dentro de uma quadra, através de um empreendimento, né? Eu acho que são sim instrumentos importantes, necessários e muito positivos, muito positivos. E que a sociedade precisa se acostumar a eles e se utilizar deles, né, no seu processo de transformação, de novas construções. Tal. Agora, não é suficiente, né? Então, em alguns aspectos, sim, avança buscando uma regulamentação a favor do pedestre, né? Mas, naquilo que a gente acaba de dizer, com relação a uma ausência de isonomia no que seriam os compromissos públicos para a implementação de uma série de infraestruturas, não, né? Eu arriscaria dizer que talvez fosse muito mais eficiente trabalhar questões como essa,
buscar o sucesso da requalificação do espaço público se não fosse esse o âmbito da discussão, não o do plano diretor, né? A cidade é muito grande para trabalhar tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, no mesmo documento, né? A gente já vem do plano diretor anterior. Que foi considerado para a época um avanço, né? Sim, sim, sem dúvida. A gente também localiza avanços nesse, mas o que eu queria dizer é que a gente já tem instrumentos na lei que são criados há mais de 10 anos atrás e que não foram utilizados, por exemplo, as áreas de intervenção urbana, né, que talvez se né, que são perímetros menores, com características regionais específicas, se pudessem ser, do ponto de vista estratégico, escolhidas, cada uma no seu tempo, para buscar um projeto urbano controlado, com desenho urbano bem feito, né, e que criasse instrumentos específicos para aquele lugar, para aquela comunidade, para aquela população. Depois você vai para outro, né? É porque isso talvez seja a grande perda de São Paulo, né? As comunidades estão desaparecendo, né? Os bairros, digamos assim, eles estão perdendo aquela característica, né? Estão virando coisas como cosmopolitas, difíceis das pessoas conviver, né? Os grandes centros urbanos têm esse histórico nefasto, cruel, mas talvez é um processo que acontece em grande parte das grandes metrópoles, né? Agora, a maneira como trabalhar essa transformação é que merece uma personificação, né? Não dá para pensar no território como um todo, com 12 milhões de habitantes, como se tudo fosse a mesma situação, com a mesma regra, com o mesmo desenho, né? Não é. Então, é muito difícil acertar em todos os lugares, né? Eu acho que essa é uma questão que ficou aberta, está em aberto. Que fica para mim, né? Assim como qual é o instrumento eficiente para de fato cuidar de uma transformação qualificada do território? É através do plano diretor ou talvez da regulamentação par e passo de cada uma das suas pequenas áreas de intervenção urbana ou de novas áreas de intervenção urbana que poderiam estar sendo criadas aqui, menores, possíveis de trabalhar dentro de um tempo viável. E talvez a custo político, menor, né? Lógico, né? Com outra complexidade e com outra capacidade de se debruçar no tema, né? Porque é complexo. O outro lado, um lado, digamos assim, econômico, nós falamos muito desse lado. A cidade, ela também tem o seu potencial econômico. E o plano diretor, as suas leis, têm que ser pensadas para esse potencial econômico. São Paulo já sofreu transformações em suas vocações econômicas, né? Até o mais famoso é a cidade industrial, que não é mais, né? Uhum. Isso, hoje é uma cidade de serviço financeiro. Esse plano dá alguma indicação, alguma diretriz de como se está pensando a vocação dessa cidade, com a vocação de São Paulo? Porque o plano, ele visa dirigir a cidade para daqui a 20, 30 anos, né? E ele tem alguma indicação de que vocação se vê para a cidade, volta? Como isso está tratado? Porque isso influencia, né? A vocação econômica vai influenciar a ocupação do solo. Então, eu vou primeiro tentar te responder com uma outra pergunta. E a vocação do solo, será que ela tem o mesmo poder de incentivar a vocação econômica? Por que eu estou te perguntando isso? Porque, na verdade, no plano, nós temos áreas de incentivo significativo para a instalação de atividades não residenciais, né? Já houve lei específica para a área da CUPC, da Jacupêssego, e agora é proposta uma área na Zona Norte também, né? Que estimula um potencial construtivo, né? Sem limitação de estoque, para usos não residenciais,
para se promover em regiões carentes das atividades de serviço e comércio, né, a construção dessas atividades ali. Mas será que isso é suficiente para fazer com que a própria atividade se desloque para lá? É uma ação exclusivamente de mercado da construção? Construir ali aquela atividade porque ficou mais barato construir ali? Esse incentivo existe no plano. Agora, incentivos outros vinculados à qualificação da indústria criativa, né, de outros setores econômicos. Área de alta tecnologia. De alta tecnologia. Enfim, não cabe, na verdade, são questões, são planejamentos integrados que devem ocorrer, né? Então, essas ações, se elas não ocorrerem, não adianta nada ter uma regra de uso e ocupação do solo que permita um maior potencial construtivo, se não houver uma qualificação, uma capacitação, né, vinculada ao conteúdo, né? Não está nessa lei. Então, o que eu estou querendo dizer é que, assim, nem caberia uma lei específica de plano diretor isso, mas se não houver essa compatibilização de ações, a aposta, ela é frágil, né? Ela é pouco eficiente. Adriana, e a questão, agora, um aspecto que você chamou a atenção da outra vez e chamou de novo, é que o plano está sendo muito debatido. Isso é bastante positivo. Sim, inclusive é inédito, né? A gente, durante o processo de discussão, recebeu os mapas em cima da sua carta geotécnica, né? Atualizada, com as informações do plano ali colocadas. Isso é muito positivo, né? Eu até queria abrir um gancho aqui, que uma iniciativa como essa, que ela tem que ser aplaudida, ela precisa ser multiplicada para que uma base de dados única exista na prefeitura. Não existe. Não. Né? Então, enquanto a máquina pública não tiver uma base única de dados, e aí, num segundo passo, a sociedade de uma maneira geral não tiver acesso a essa informação, o risco, dúvida de interpretação, de insegurança jurídica, de questionamentos das mais variadas ordens vão acontecer, como já vem acontecendo. E isso implica em engessamento da produtividade na cidade, crescimento e qualificação da cidade, paralisia, né, que é um processo que a gente vem vivendo. Então, essa postura do ponto de vista da publicidade da informação, né, na dinâmica da interlocução, que eu acho muito positiva, ela precisa acontecer do ponto de vista da sistemática de comunicação, né, do conteúdo dos dados da prefeitura. Quer dizer, não só a questão do plano, mas você disse que a prefeitura tem que ser mais aberta. Sem dúvida, ela tem que ser mais dialogável entre si, inclusive, né? As várias esferas, as várias secretarias, né? Para que as regras tenham compatibilidade, né? Às vezes existem regras que se sobrepõem e que são completamente incompatíveis, né? A base de dados, uma não combina com a outra, né? Como é que a gente pode prever um bom planejamento da cidade, minimizar erros, se a base de dados da cidade não se conversa, não é única? Tá certo, olha, foi apenas uma conversa inicial sobre o plano diretor de São Paulo, que, bem ou mal, esperamos que para o bem, vai mudar a vida da cidade quando for aprovado e ser aplicado, e como é o primeiro grande plano sendo revisto, ele vai acabar servindo de, pelo menos, modelo e influência para o Brasil inteiro. Eu acho que agora o dever de todo mundo que está envolvido nisso é dar uma mergulhada no trabalho, e nós vamos fazer isso aqui no Sintonia Urbana. Vamos agora discutir os pontos específicos, né, Adriana? Eu acho que mais uma semana, duas, dá para a gente convidar pessoas aqui para vir discutir os planos específicos. Aí sim, dizer os prós e os contras
mais especificamente o que está correto, o que precisa mudar, o que vai melhorar, o que não vai melhorar. Sim, não é o isso? grupo de legislação está trabalhando, vai colaborar, vai contribuir. Vai fazer um vamos novo buscar, documento para entregar? Certamente. Tá. Obrigado, Adriana Levinsky. Prazer. Chegamos ao fim de mais um Sintonia Urbana. Nós voltamos na próxima sexta-feira, sempre às 14 horas. Obrigado e até a semana que vem.